Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo já escalado para enfrentar o Bragantino e com novidades no time novamente. Mas diz aí, torcedor rubro-negro, qual vai ser o placar do jogo? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Vamos começar com o líder Flamengo, que hoje recebe o Bragantino no Maracanã. A Débora Gares já está por lá. Débora, qual é a expectativa? Maracanã lotado mais uma vez, certo? Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bom, Mário? Boa tarde para você e para todos. Não podia ser diferente, né? O time brigando para se manter nessa liderança. É o penúltimo jogo antes da final da Libertadores e é também uma despedida da torcida aqui no estádio antes dessa final. O Flamengo até enfrenta o Atlético Mineiro na terça-feira, só que é lá em Belo Horizonte. Volta ao Rio de Janeiro, mas só para pegar aquela energia boa do Aeroflá antes de seguir para Lima, onde enfrenta o Palmeiras no sábado. Então a expectativa é de mais de 60 mil pessoas por aqui. No momento só restam poucos ingressos naquele setor mais caro. E o retrospecto do Flamengo como mandante nesse brasileiro é ótimo. O time está invicto, são 12 vitórias e 5 empates, então a torcida vem com toda essa animação logo mais para cá, Mário. Perfeito. Atlético que decide hoje a Sul-Americana. Mas ainda sobre o Flamengo, o Felipe Luiz está cheio de problema para escalar o ataque, Débora. Então quem é que deve começar jogando contra o Bragantino? O Felipe Luiz dessa vez tem alternativas, mais do que contra o Fla-Flu, inclusive, né? Porque ele conta agora com todos aqueles jogadores que tinham sido convocados, que da vez passada nem todo mundo podia atuar. Além disso, o De La Cruz deve estar à disposição, recuperado de problema no joelho. O Léo Ortiz ainda é dúvida, ainda com problemas no tornozelo, com dores. E os desfalques certos são o Pulgar e o Saul, vão cumprir suspensão. Vamos ver junto a provável escalação, então. A gente deve ter o Rossi no gol, o Varela de volta à lateral direita, o Danilo começando como titular ao lado do Léo Pereira, o Alexandro de volta à lateral esquerda. No meio-campo, o Jorginho, o De La Cruz, o Arrascaeta, que é o vice-artilheiro desse Brasileirão com 17 gols, e lá na frente aí as dúvidas no lado direito, Luiz Araújo ou o Carrascal, do lado esquerdo, o Lino, que não vem bem, jogando bem, ou o Cebolinha, que está numa crescente, e lá na frente o Plata ou o Bruno Henrique que sentiu desconforto na coxa no último jogo, está sendo monitorado de perto, Mário. Beleza, obrigada, Débora. Arrascaeta que foi superado por Caio Jorge, né, do Cruzeiro na última rodada. Bom, hoje tem Botafogo e Grêmio. O assunto pode até ser campeonato brasileiro, mas não se pode negar que existe um uruguaio que entende muito bem dessa competição. Você pensou no Arrascaeta, não é mesmo? Pois então, acertou em cheio. O camisa 10 é o artilheiro do Flamengo com 17 gols marcados até aqui. Só Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, marcou mais que ele na competição. E olha que se tratando de um meia, a função de garçom não pode ficar de fora. E essa, o uruguaio entende muito bem. 13 assistências em 30 partidas. Se somadas aos gols, Arrascaeta tem uma participação em bola na rede por jogo no Brasileirão. Como esteve em campo pela seleção no início da semana, o uruguaio desfalcou o Flamengo contra o Fluminense e fez falta. Arrascaeta nem sentou no banco e o rubro-negro perdeu a chance de aumentar a vantagem sobre o Palmeiras na liderança do campeonato. Logo mais será diferente. Já de volta às atividades, o meia retorna ao time titular. O mais provável é que ganhe a vaga ocupada por Luiz Araújo no Clássico, mas não vai ser a única mudança. Pulgar e Saul levaram o terceiro amarelo e estão fora. Jorginho, que entrou no segundo tempo e marcou de pênalti, está recuperado da lesão na coxa e deve ocupar uma das funções. Everton Araújo é o provável substituto para fechar o meio de campo. Na lateral esquerda, Alexandro volta a ser opção e Ayrton Lucas vai para o banco. Quem também pode aparecer na lista de relacionados é Léo Ortiz. O zagueiro trata as dores no tornozelo após ter sofrido um estiramento na região. Caso não tenha condições de jogo, a tendência é que Danilo ganhe a vaga do garoto João Vitor, que vem recebendo críticas da torcida. Dei os minutos quando eu pude dar os minutos. Nós viemos jogando a nossa vida praticamente
meu posto de trabalho todos os jogos aqui, lutando pela liderança desde a primeira rodada do Brasileiro, e não tem tempo para revezar, não tem tempo para dar minutos. Então eu consegui dar minutos para os meninos um pouco mais na Copa, com o Botafogo da Paraíba, depois com o Atlético Mineiro até também alguns jogaram, no caso do Matheus Gonçalves, que estava aqui. Mas é assim, a diferença entre os jogadores que estão, né, é muito grande. Os jogadores, os Léos, o Danilo, são jogadores de seleção brasileira. O nível deles é muito alto, Do outro lado, o Bragantino não entrou em campo no meio da semana e teve os dias livres para trabalhar. Com 3 vitórias consecutivas, a equipe comandada por Wagner Mancini mudou o foco na competição. Se antes o objetivo era fugir do rebaixamento, agora sonhar com Libertadores já é possível. O foco é brigar o mais alto possível, né? A gente sabe que ainda faltam 12 pontos a serem jogados, a gente tem outras metas no campeonato, né? E a gente tem que tentar dispor das nossas forças exatamente para isso, para chegar no objetivo, né? O campeonato é muito difícil. A cada rodada você vê, até mesmo nos outros jogos, e aprende com os outros erros também, né? A gente não tem que aprender só com os nossos erros, a gente tem que aprender com os erros dos outros. Para logo mais, o treinador vai precisar mexer no time. A principal novidade é Pedro Henrique. O zagueiro cumpriu suspensão na última rodada e volta aos titulares. A baixa é Alex Vinícius, que levou o 3º amarelo. Gustavo Marques entra na vaga do setor defensivo. Ainda com grandes objetivos em busca dos 12 pontos em disputa, Flamengo e Bragantino entram em campo no Maracanã, hoje, às 9h30 da noite. André, estamos de volta, vamos falar desse jogo do Maracanã e desse líder, né? O Flamengo, 71 pontos. Não pode mais vacilar, gente. Tá com a cabeça lá na final da Libertadores. Calma, é só dia 29, Flamengo. Ou Palmeiras, só dia 29. Não tô torcendo pra nenhum dos dois. Sim, é difícil, né, cara? A gente fica acompanhando esses dois times. A gente tava comentando aqui durante a matéria que se tivessem, inclusive, na Copa do Brasil também, iam chegar ainda mais despedaçados, né, nessa fase final. A gente tá olhando... Mas o Flamengo tem elenco. O Palmeiras tem elenco também. A gente vive falando isso. Inclusive, teve um telespectador que me perguntou há 2 semanas, falando, você achou que o Palmeiras oscilou aí nesse empate contra o Mirassol? Eu falei por aqui, não, ainda não. Empatar com o Mirassol é normal, mas aí o Palmeiras vem de uma sequência de 3 jogos sem vencer. Aí sim é uma oscilação, assim como o Flamengo também, que vem nesse perde-ganha, nesse empata, não consegue vencer fora de casa, tem os empates esquisitos também dentro dessa oscilação. Por exemplo, o Filipe Luís tá tendo que mexer no time todos os jogos. É evidente que quando você tem que mexer num time que perde Pulgar, né, e o Saúl, você coloca o De La Cruz e também o Jorginho, é excelente, né? Você tem muitas opções. Mas todos esses jogadores acabam vindo se recuperando. De La Cruz mesmo, teve lesionado na temporada. Jorginho mesmo, também se recuperou de lesão. Então, é um ambiente em que esses dois times, claro, tem que prestar atenção no Campeonato Brasileiro, não podem dar mole, como a Cá falou, parar com essa oscilação grande, mas é evidente que na cabeça, cara, até mesmo dos treinadores, eles ficam naquela, tomara que ninguém machuque grave nesse jogo pra eu não ter que amarrar esse time lá pra frente. Mas voltando para esse jogo aqui diante do Bragantino, o Bragantino que também mudou um pouquinho o foco, né? Com 3 vitórias importantes aí com o Wagner Mancini, a gente falava por aqui. Wagner Mancini é o bombeirão, é o cara para chegar para tentar evitar o rebaixamento e conseguiu novamente, né? O Bragantino conseguiu chegar numa pontuação que não se preocupa mais com a zona de rebaixamento. Tá na nova posição, né? Exato, e começa até a vislumbrar uma competição sul-americana por aí também. Mas o Mengão é um desafio muito forte. No Maracanã ainda não perdeu nesse Campeonato Brasileiro, inclusive fui checar essa informação hoje de manhã, invicto no Maracanã, né, cara? Num Campeonato Brasileiro que é muito difícil, num perde-ganha danado de pontos, o Flamengo mantém o Maracanã como uma fortaleza. Você pode falar, Andrei, perdeu lá pro Fluminense, mas o mandante era o Fluminense, né? Então, ainda como mandante, o Flamengo não perdeu em casa. É o grande favorito nessa rodada, porque joga em casa com o apoio da sua torcida, é o time que tem maior média de público nesse Campeonato Brasileiro,
mas não pode dar mole pro time do Mancini não, que vem dando mostras aí de recuperação, mas vai ser interessante de ver também alternativas, porque o Felipe Luiz, para a final de 29, né, para a final da Libertadores, vai ter que mexer no ataque, porque ele não vai contar definitivamente com o Pedro, que teve uma lesão confirmada no meio dessa semana na coxa, já tinha a questão do antebraço, né, que estava se recuperando, mas agora da coxa. Então, quem vai fazer o papel do centroavante? A gente tem Bruno Henrique, já falou que não gosta de jogar ali, mas joga. Gonçalo Plata, falso 9, mais mobilidade. Ou Juninho, que é da posição, é centroavante e resolveu contra o Sport. Opções não faltam, mas vamos ver como o Filipinho vai montar a equipe, tanto para esse jogo de hoje, com essas mexidas, principalmente no meio-campo, ali em que ele perdeu os 2 volantes, mas também para frente, diante do Palmeiras. Pergunta que veio do nosso telespectador, do nosso seguidor, da nossa audiência qualificada. Ricardo, obrigada pela sua mensagem. Ele pergunta pra você aqui, ó, qual o caminho tá mais fácil? Mais fácil. Fácil? Do Flamengo ou do Palmeiras? Rapaz, são jogos muito difíceis, né, do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que tem um equilíbrio, nas duas sequências aí. Por exemplo, o Flamengo pegou o Fluminense na rodada passada, o Fluminense pega nessa. Aí tem o Atlético Mineiro, que o Palmeiras já pegou, o Flamengo pega na próxima depois da final. Então, assim, são jogos em que tantos times envolvidos, né, Flamengo e o rival, estão querendo alguma coisa no Campeonato Brasileiro ainda. Vamos ver se o Galo vem campeão da Sul-Americana ou não. Então, é equilibrado, Jogo, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que existe um equilíbrio aí. Tendo a dizer que a do Flamengo seja um pelinho mais tranquila que a do Palmeiras. Mas é bem no fio do bigode. Entendi. Marques, você sempre muito atento à escala de arbitragens, algo tão importante. Muitas vezes as pessoas dão um pouco valor na divulgação das escalas. Olha aqui, a partida entre Palmeiras e Fluminense, os 2 jogos neste sábado, será dirigida por Jonathan Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Longe de estar entre os mais conhecidos e requisitados árbitros do quadro da CBF. Flamengo e Bragantino será apitado por Fernando Nascimento Filho. Quer mais? VAR de Flamengo e Bragantino, aí um árbitro conhecido. Braulio da Silva Machado. Também uma temeridade. VAR de Palmeiras e Fluminense. Pascoal, você vai gostar. Éber Roberto Lopes. Exato. Quer dizer, Rafa, árbitros pesados, famosos, no VAR, velhacos no VAR e inexperientes no campo. O que costuma resultar isso, Rafa? Como diz o meu amigo mestre Oswaldo Pascoal, dá ruim. Isso não dá boa coisa, não. Normalmente não é assim que as coisas resultam em algo interessante, positivo, não. Não é a primeira vez que a CBF faz isso, tá? Aliás, até tem algumas explicações no nosso site, espn.com.br, na reportagem assinada pelo Luciano Borges e pela Renata Ruel, explicando um pouquinho, né, desses critérios e dessas artimanhas, né, desenvolvidas para a escala dessa rodada. Tem 3 pontos aí, que não sei se ajudam a justificar, mas pelo menos explicam a decisão. Primeiro, preservar os mais experientes para os jogos que vão talvez decidir o título para um lado ou para outro, né? E aí eles não apitam agora para poder apitar mais para frente. O segundo aspecto é justamente tirar um pouco do vício. Porque você pega um árbitro que participou de muitos jogos do Flamengo, ou do Palmeiras, ou dos dois, ao longo da temporada, alguma discussão, algum quiprocó, alguma gritaria teve de um dos lados, que foram os 2 times que mais falaram de arbitragem ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. E aí se você bota um cara mais inexperiente, esse cara não tem o ranço, né, de ter tido algum tipo de problema em situações anteriores. E o terceiro aspecto é porque eles estão no campo, mas lá em cima tem uma galera mais cascuda. Como a CBF está testando que o VAR decide mais do que o árbitro de campo, de certa forma, sentido faz, embora seja um perigo tremendo, né, Pregal? Então, Pascoal, a gente já tem uma certeza, né? Sempre que o árbitro for ao monitor nesses 2 jogos, ele vai concordar com vai aceitar, a decisão da cabine. A minha observação é um pouco diferente de tudo. Em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, quem escala árbitro no Campeonato Brasileiro desafia a capacidade intelectual de quem acompanha o futebol.
Desafia a capacidade de entendimento de quem gosta de futebol. Botando o árbitro tanto inexperiente para botar um VAR tão experiente. Então pô o VAR para apitar o jogo. Simples assim? Mas a gente tem mais condição física para isso. O Weber não rola mais, o Braulio pode. Zé, aguentaria ainda. Segunda-feira falaremos muito de arbitragem. Com certeza. Tamanha irresponsabilidade, eu não consigo entender isso. Sinceramente, eu não consigo entender. Põe os árbitros mais cascudos para apitar esses jogos. Essa é a hora, cara. Essa é a hora de você colocar. Faltam 4 jogos, 4 rodadas. Coloca os caras que tem casca. Mas reclamaram de todo mundo. Reclamaram de todo mundo e é sempre assim. No próximo jogo, reclama. Sempre. Coloca os caras bons para apitar agora. Entendeu? Para não dar problema. Claro, Zé, não é só por conta de Palmeiras e Flamengo, não. Os adversários também. O Fluminense que fica esperto. E o Bragantino que fica esperto. Todos nessa hora. O cara menos cascudo, Pascoal, tende a ser, isso é normal. Pressionado, mais caseirão, ou não? Eu acho que é um desafio à minha capacidade intelectual, é um desafio à minha inteligência, é um desafio a quem tem capacidade de analisar futebol. Uma escala dessa. Desculpa, eu não consigo aceitar. Eu queria saber, que é pouco, né? Eu não sou nada, mas o presidente da CBF gostaria. Está disputando o título, não. Agora eu vou colocar um jogador, uma pessoa inexperiente para controlar aqui as finanças da CBF. Tá escutando? Será? Tá escutando a trilha? Não é possível. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, é muito importante pro canal. Assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda pra mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros aí, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e a última antes da final da Libertadores. Tá chegando perto aí, tá cada vez mais perto. Como é que tá o seu sentimento, torcedor? Deixa aí nos comentários aí, tá ansioso, já tá pagando, já tá querendo fazer promessa já para caso o Flamengo ganhe a Libertadores, porque chega nessa época, já começa muitas promessas, né? Se o Flamengo ganhar, vou raspar a cabeça, vou correr pelado na rua, esse tipo de coisa. Mas o jogo de amanhã é um jogo importante para manter a liderança do Campeonato Brasileiro e com um alto potencial do Flamengo também tropeçar de novo na rodada. Porque o Fluminense é um time que está começando a se organizar mais aí durante o campeonato. O Zubeldia chegou, deu mais uma ajeitada no time, deu trabalho para o Flamengo e vai dar trabalho também pro Palmeiras. E o Flamengo pega e encara o Bragantino nesse fim de semana com algumas alterações, mas o Felipe Luiz vai com o que tem de melhor para cima do Bragantino para manter a liderança do campeonato. E esse jogo, né? Eu falo isso todo jogo, mas esse jogo não pode ter vacilo nenhum, porque só está a 2 pontos do vice-líder Palmeiras. E se empatar o jogo é um resultado ruim, né? Mas perder não pode nem pensar, porque se perde o Flamengo e o Palmeiras ganha, o Flamengo perde de novo a liderança do campeonato. Então esse jogo aí tem que ir pra cima com tudo do Bragantino já no primeiro tempo, né? Sem fazer aquela distinção de tempos do primeiro e do segundo tempo, que entra o primeiro tempo desligado e no segundo tempo tenta correr atrás do tempo perdido. O Flamengo já tem que entrar com tudo desde o primeiro tempo para já garantir o resultado e no segundo tempo dar aquela administrada, ficar com a bola, né? Roda a bola no meio campo, né? Porque a melhor forma de você manter um resultado é você estar com a posse da bola, né? Então o Flamengo tem que fazer aquela pressão no primeiro tempo, marcar 1, 2 gols se for possível e no segundo tempo administrar o jogo aí com a qualidade que tem. Mas eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que você espera do jogo, placar do jogo, quem vai marcar e o que o Felipe Luiz deve fazer de diferente que não está fazendo nos outros jogos. Beleza? Esse foi mais um vídeo. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.